Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. E hoje eu vou fazer uma indicação, apontar alguns elementos da importância de uma obra, que no caso é o Processo Civilizatório da Darcy Ribeiro. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse material aqui, mas hoje eu quero indicar a importância dele e também destacar aqui a reedição feita pela editora Global, o ano passado, e trazer alguns conceitos que eu considero importantes nessa obra. É muito importante que a Global Editora tenha trazido uma reedição dessa obra o ano passado, porque é uma obra em que todos os principais conceitos, categorias que o Darcy Ribeiro vai desenvolver nos seus livros posteriores estão contidos aqui. Alguns não estão em forma definitiva, ele vai transformar ou vai sofisticar, né, alguns desses conceitos, mas eles já estão colocados aqui. Então, quem lê esse material, quem lê esse livro, compreende, né, os conceitos, as categorias, consegue entender o que vem depois. E quem, por exemplo, já leu O Povo Brasileiro, depois volta a esse livro, compreende ainda melhor o que está lá. Porque, por exemplo, no Povo Brasileiro, ele não apresenta com tanta profundidade alguns dos termos, alguns dos conceitos, algumas das categorias que ele desenvolve nessa obra e em algumas outras. Antes de continuar, deixo aqui o meu agradecimento à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que a partir do edital universal de apoio à pesquisa propiciou recurso para que eu pudesse disponibilizar e divulgar ciência e tecnologia a partir dessa rede social. E é muito interessante porque, um pouco antes, né, a Universidade Nacional General Sarmiento da Argentina, ela acabou publicando em 2023 também, né, no início de uma série de antropologia da civilização do Darcy Ribeiro, essa obra, O Processo Civilizatório, com a tradução do meu amigo Eduardo Rinesi, que foi reitor daquela universidade também, está muito bem feito. Eu li tanto o português quanto o espanhol para poder comparar e fazer alguns estudos. Então, é bem significativo que haja interesse em outros países, né, no caso aqui a Argentina, numa reedição dessa obra, né? Essa obra ela tem uma importância porque ela dá início aos estudos de antropologia da civilização, né? Uma compreensão de como que se formaram os povos americanos, as causas do seu desenvolvimento desigual e as perspectivas de autossuperação que se abrem para esses países mais atrasados. Então, o Darcy Ribeiro, desde o começo, ele não quer simplesmente fazer uma história de longa duração da humanidade. Ele quer fazer algo que eu acho muito importante nas ciências sociais americanas, que é compreender como, nesse processo de formação da humanidade, a América, e mais especificamente a América Latina, vai começar a se inserir. E é um livro muito ambicioso, porque ele vai tratar aí de mais ou menos 10 mil anos, né, de evolução sociocultural, mas ele tem uma escrita que ainda tem a sua densidade teórica, e ele tem uma escrita fluida e agradável. E, como eu disse agora há pouco, ele é um passo necessário para as obras futuras do Darcy Ribeiro. Então, a gente vai vendo como é que ele vai construindo nessa obra as suas categorias. E é muito interessante porque ele é negado como autor marxismo, pelos marxistas, principalmente aqueles mais ortodoxos, ou, vamos dizer, menos flexíveis, né, que justamente ferem o próprio espírito do Marx, e ele vai pegar uma série de conceitos, de categorias de outros autores, como, por exemplo, a ideia de uma cultura espúria, uma cultura autêntica, que são de antropólogos dos próprios Estados Unidos, e ele vai retransformar e ressignificar para poder entender a nossa própria realidade. Então, o que ele faz, né, nesse livro é um método que, para os anos 60, já é bastante inovador. Isso segue uma ideia que ele já vinha desde que ele assumiu a condição de ministro de Estado aqui no Brasil, pensando um pouco mais a realidade de uma forma mais ampla, né? De entender o Brasil, de tentar situar o Brasil na história, mas lá no exílio ele tem uma condição melhor, mais adequada, então lá ele produz, né, essa primeira obra aqui. Então o que o Darcy Ribeiro tenta fazer nessa obra? Em primeiro lugar, ele tenta captar, né, e se pergunta, né, como é que eu vou captar e vou classificar umas em relação às outras sociedades, né, formas civilizatórias indígenas que tinham uma diferença histórica muito grande, ou seja, a gente encontrava povos indígenas desde altas civilizações com um nível extremamente avançado de divisão do trabalho, de uma ideologia, de formas matemáticas, de construtivas que sejam, até formas
pré-agrícolas que praticamente estavam, né, numa espécie de idade da pedra ainda, e que todas duas reagiram, né, à sua maneira à conquista conforme o seu próprio desenvolvimento material daquele contexto. Depois ele vai se perguntar como que a gente situa, né, em relação a povos indígenas e europeus, aqueles africanos que também vêm com distintos níveis, né, de desenvolvimento cultural, que foram trazidos para cá como força, né, de trabalho escrava. E também como classificar os europeus que realizaram a própria conquista, porque primeiro chegaram os ibéricos, depois chegaram os anglo-saxões, e em cada lugar, né, por onde passaram essas longas extensões, cada um configurou um tipo de formação sociocultural diferente. E depois, como é que a gente classifica, né, as próprias sociedades americanas e as relaciona, pelo seu grau de incorporação aos modos de vida da civilização agrário-mercantil e depois da civilização industrial. Então, essas perguntas que o Darcy Ribeiro vai se colocando, elas vão conduzir, né, a uma teoria geral do processo evolutivo e busca alguns conceitos que ajudam a explicar o melhor modo como essas sociedades, né, elas vão se desenvolver de uma forma diferenciada. E algo que é interessante que a gente vê nessa obra aqui, quando ele fala a questão de atraso, isso eu percebi em algumas aulas, algumas discussões com os estudantes, não é ser atrasado no sentido de estar num período pregresso, simplesmente. Ele considera que essa ideia de uma história multilinear, ela é interessante, ela é o que explica, né, boa parte das sociedades. Mas quando ele fala de atraso, a gente tem que ter claro que nessa obra aqui e nas demais também, ele está dizendo que povos atrasados são aqueles povos que foram alijados, que foram expropriados da sua própria história. O que ele quer dizer com isso? Que não tem condições, né, de definir o seu próprio caminho e a forma de se incorporar àquele sistema mundial. E aí entram duas categorias que eu acho muito importante nessa obra e no conjunto da obra do Darcy Ribeiro, que é a ideia de aceleração evolutiva e atualização histórica. O que ele chama de atualização histórica? Que eu acho que se mantém muito atual, né, e no contexto que a gente está observando hoje de conflito na escala mundial entre duas potências, Estados Unidos e China, ela indica os riscos que nós, né, países dependentes latino-americanos, sofremos de sermos atualizados, né, no trânsito de um novo processo civilizatório e que ele vem sendo colocado nesse momento. Então, a atualização histórica é quando povos com níveis diferenciados de evolução sociocultural se encontram, não é um processo entre iguais, é um processo diferenciado em que existe um poder diferencial de um em relação ao outro. Alguns elementos são conservados, esses povos considerados numa etapa diferenciada ou até mesmo, vamos dizer assim, inferior do ponto de vista tecnológico, mas muitos deles são transformados e esses povos são colocados à corrente histórica mundial, né, não por sua vontade, mas por vontade daquele, né, que se impõe e domina de fato. Então, a teoria da Darcy Ribeiro, ela traz esse elemento que eu acho importante, porque ela mostra que existe, né, uma tendência em que nós não definimos o nosso caminho de fato. E a aceleração evolutiva é quando aqueles povos, né, que justamente encontram esses que vão ser atualizados, ele pelo próprio esforço, ou pelo menos combinando elementos de outras culturas às quais se tem contato, ele consegue desenvolver, né, todo o seu referencial tecnológico, ideológico, cultural, produtivo, conforme o seu interesse, a sua vontade. É claro que não é algo completamente livre, sempre tem que se considerar uma dinâmica relacional, mas tem condições de ser um povo muito mais soberano. Então, a estrutura da história é sempre essa dialética entre aceleração evolutiva e atualização histórica. E isso vai mostrando como que as sociedades elas vão se transfigurando. E esse termo, né, transfiguração étnica, que o Darcy Ribeiro trabalha em várias outras obras, né, futuramente, ele não está completamente desenvolvido aqui nesse texto. Ele fala de transfiguração de formações socioculturais, ele fala de transfiguração cultural, ainda não chegou no nome de transfiguração étnica, que é um termo que ele vai trabalhar em obras pretéritas para entender como que o contato entre indígenas e o mundo ocidental aqui na América moderna, né, principalmente ali no contexto dos estudos que ele faz com populações indígenas no Mato Grosso, na Amazônia, como que se transfiguram aquelas populações indígenas em que elas não conseguem mais ser o que eram, mas também não conseguem se incorporar àquela sociedade nacional. Então elas ficam, né, num processo de transformação, não vou dizer a meio caminho, mas de uma forma que é algo completamente novo. Então, como uma sociedade, uma cultura vai se transformando em outra num processo sempre dialético, constante, né, e que significa, no final das contas, que a humanidade vai encontrando consigo mesma. E aí a crítica que o Darcy faz
é que esse encontro sempre foi feito pela força, pela violência, pela expropriação e pela exploração. E quando a gente chega numa etapa, né, do que ele chama de uma civilização mundial, né, passando aí por uma série de etapas civilizatórias, a possibilidade que se abre para nós, e isso que é fantástico nessa obra, o último capítulo dele é muito bom por isso, é de uma integração, né, da sociedade ou das sociedades entre si em escala mundial, que abre uma porta em que a tecnologia ela tem a possibilidade de libertar, né, essas sociedades. Porém, ela tem sido usada de uma forma militarista, capitalista, predatória, e que o processo tem ampliado, né, a distância entre os muito pobres e os muito ricos. A tecnologia tem sido cada vez mais destrutiva, o consumismo tem se ampliado. Então é uma forma de hoje se voltar a essa tese dele para pensar, inclusive como que os países centrais eles têm se transfigurado também, porque ele usa a tese de transfiguração étnica aqui para a nossa América, mas ela também serve para os povos centrais, porque hoje tem um afluxo de imigrantes, um afluxo migratório enorme para esses países centrais, põe aí Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Inglaterra, ou até mesmo Portugal, Espanha, e que está transfigurando aquelas sociedades que tinham uma identidade mais ou menos fixa, como dominadores, né? E o contexto de transformação, né, do eixo econômico do mundo ocidental para o mundo oriental tem levado a uma crise. E talvez isso ajude a gente a entender bastante do que acontece conosco contemporaneamente, o que é essa ascensão das extremas-direitas, o que é o sentido de crise civilizatória de uma transição que a gente está passando agora, né, que ele começa a teorizar lá nos anos 60, para uma sociabilidade nova, para uma civilização, né, tecnológica completamente diferente. E as relações de trabalho têm se transformado, as relações afetivas têm se transformado, a relação conosco mesmo tem se transformado de uma forma que as respostas anteriores não têm dado mais conta do que vem, né, pela frente. Então, o Darcy Ribeiro, como alguém que sempre pensou muito diferente, ele é extremamente necessário. E aí, de novo, essa obra é muito importante, né, e ela merece ser lida com todo cuidado. E o que eu trouxe aqui foi basicamente um convite a compreender esse material.